Olá a todas e todos que estão ao vivo participando agora desta web aula através desse aplicativo Google Meet. Você está no Masterclass Laudo Social, que contempla um certificado de 40 horas, serão 32 aulas, discussões as mais variadas sobre laudo social. Investimento único de R$ 56 para quem quiser assistir todas as palestras. Pode ser feito no cartão de crédito, Pix, transferência, depósito e ainda tem vaga. A nossa discussão de hoje é sobre quesitos. Como elaborar quesitos, como interpretar quesitos. E antes de nós aprofundarmos, gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Por favor, ou respondam no áudio ou no texto, no chat, para que eu possa saber se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio está saindo bem para vocês. Quesitos. O que são quesitos? Muito bem, os quesitos é uma linguagem utilizada mais na área sócio-jurídica, mas que não impede que seja também utilizado nas demais áreas e espaços socio-ocupacionais do serviço social. É uma linguagem um tanto quanto mais da área sócio-jurídica, mas já vi sendo utilizado em outras áreas também. Sobre quesitos é importante saber. Quesitos são perguntas, mas não somente perguntas. Também pode ser títulos, ideias centrais, temas, problemas. Então há um conjunto de possibilidades para se definir o que são quesitos. Estes quesitos na área sócio-jurídica, no trabalho do perito, em relação ao laudo social, normalmente são apresentados pelo juiz, pelo Ministério Público, mas o direito prioritário de criar quesitos são as partes, o requerente e o requerido. Se tiver alguém aí com o áudio ligado, por favor, só mantenha ele ligado no momento da sua fala, porque ele acaba produzindo um chiado na gravação da live e atrapalha de ouvir depois. E então, as partes é quem mais tem direito de elaborar quesitos, embora o Ministério Público, o advogado, o promotor, o juiz também tenha direito de elaborar quesitos. Então, o requerente e o requerido assumem a prioridade na elaboração dos quesitos, mas o juiz é quem tem o poder de tornar ou declarar o quesito pertinente ou impertinente. E a pertinência quer dizer se há relação com a demanda, se está vinculado à demanda, se realmente é necessário aquele quesito. A gente vai ver daqui a pouco o slide. Eu estou apresentando primeiro uma fundamentação do que são quesitos. Na maioria das nomeações ou contratos para assessoria, consultoria, BPC, aposentadoria especial, guarda, adoção, e não importa qual seja o trabalho que você vai construir um laudo, a pessoa que contrata os seus serviços já traz com ela as dúvidas, os temas, os assuntos que ela quer que você responda, na maioria das vezes, nem sempre. Ou quando da nomeação do juízo para a execução do serviço de perito, vem uma quantia enorme de quesitos para serem respondidas. Por exemplo, no caso do BPC, sempre vem 10, 15 quesitos da parte autora, requerente, e uns 80 do requerido, que neste caso é o INSS. Então vem uma tonelada deles, a maioria é impertinente. Ou que foge às atribuições privativas e competências profissionais do assistente social, portanto não devem ser respondidos pelo assistente social, mas deve se fundamentar as razões por que não se responde esses quesitos. Há situações em que vem a nomeação e não tem quesitos. Aí cabe ao assistente social desenvolver esses quesitos, elaborar esses quesitos. Há situações em que você também poderá ser contratado para prestar um processo de assessoria ou consultoria, cujo resultado será um laudo, um estudo social cujo resultado possa ser um laudo, uma pesquisa social cujo resultado possa ser um laudo, ou uma perícia social, igualmente, cujo resultado possa ser um laudo e não tenha quesitos. Ou a parte confia a você a elaboração dos quesitos, ou ela não sabe quais seriam os quesitos. Então aí cabe ao profissional de serviço social
elaborar os quesitos que serão transformados na entrevista social, que foi a aula que a gente viu ontem, a segunda parte e a primeira parte naquele outro dia de aula. A segunda parte ainda não está disponível, já está no estúdio, está pronta, vai ser postada hoje e vai ficar disponível no Masterclass para você assistir depois. Uma vez que não venham os quesitos da parte contratante, do requerente ou do requerido, então cabe ao profissional de serviço social ou assistente social, elaborar esses quesitos. Então eu vou apresentar aqui para vocês agora a apresentação, né, modo contínuo, para nós conversarmos um pouco sobre quesitos. Aqui no Código Penal, no Código de Processo Civil, Código Penal é depois. Código de Processo Civil, artigo 469 e também o 473, incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho da nomeação do perito, abre colchetes, desculpe, né, para pular os quesitos, os incisos que não foram apresentados aqui. Aí o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 473 diz o seguinte: apresentar quesitos. Então, no caso da perícia, as partes têm que apresentar os quesitos. O que é que elas querem buscar de resposta no periciamento da demanda. E as partes aí, então, é o requerente e o requerido. No artigo 469, as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante as diligências que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento, caso haja. Né? Nem sempre tem. Deixa eu liberar o acesso para quem está chegando. Muito bem. Neste caso, então, mesmo do despacho e da nomeação que já venham com quesitos, as partes têm o direito de apresentar novos quesitos que talvez elas não tenham se lembrado ou tenha surgido um fato novo e que deva, então, se apresentar quesitos. Lembrando que, embora elas tenham o direito de apresentar os quesitos, cabe ao juízo determinar se o quesito é pertinente ou não é pertinente. Não cabe às partes determinar a pertinência do quesito. E também o perito não pode se negar a aceitar o quesito ora apresentado pelas partes. Então ele tem que acolher e juntar no seu questionário, formulário, enfim, na forma como ele tiver, no instrumento que ele estiver usando, e dar uma nota de que no momento da visita domiciliar, da reunião em grupo, da reunião institucional, da reunião no fórum, da reunião na empresa, enfim, nós estamos falando aqui da questão do juízo. Já da questão do contrato de trabalho, de um projeto social, de um processo de consultoria, de assessoria, você pode definir, porque definir no contrato, se você vai aceitar ou não quesitos a qualquer momento. Porque num processo de perícia é obrigatório, mas num processo de contrato não é. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, num contrato de trabalho, você acaba criando retrabalho e aumentando demais o processo de trabalho para além daquilo que foi combinado antes. A menos então que você tenha combinado por hora e não um valor fechado, né, dentro do contrato, um valor monetário fechado, pecuniário. Então é importante que se estabeleça um limite para que não haja uma exploração exagerada, né, da mão de obra e de repente você comece com 150 perguntas, ou 100 perguntas, ou 50 perguntas e acabe com 1000, porque toda hora surge uma questão nova. É importante falar sobre isso, que não sendo da questão da nomeação do perito, cabe ao perito, cabe ao contratado que vai prestar o serviço definir quantas perguntas realmente, dentro da pesquisa que ele está fazendo, do processo de trabalho que ele está desenvolvendo, ele quer apresentar. Aí o parágrafo único do artigo 469, o escrivão dará à parte contrária ciência da juntada dos quesitos aos autos. Né? O artigo, porque tem outras partes envolvidas, então se surgir quesito, a parte contrária tem que ficar ciente da existência de novos quesitos. Artigo 470, incumbe ao juiz, inciso 1º, indeferir quesitos impertinentes. Impertinentes é que não tem pertinência, ou seja,
não tem relação com a demanda. Segundo, formular os quesitos que entender necessário ao esclarecimento da causa. Artigo 473. O laudo pericial deverá conter, aquela aula que a gente já teve sobre a estrutura do laudo, o seu inciso 4º, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. E a gente vai ver mais na frente que esse inciso ele é contraditório, antagônico, acaba se levado a riste, como está aqui, acaba violando a ampla autonomia profissional do assistente social, e por isso ele precisa ser discutido. Nem todos os quesitos de fato têm que ser respondidos, nós já temos jurisprudência favorável. E a própria lei 8662, o Código de Ética, estabelece que cabe ao assistente social decidir quais quesitos ele de sua atribuição, de sua competência, e não o juízo. O juízo não é formado em serviço social, então ele pode fazer perguntas da medicina, da psicologia, da terapia ocupacional, da psiquiatria, e aí fazer um embolado, né, como dizem por aqui, uma confusão antagônica e um desvio de função, uma invasão profissional dos limites da capacidade técnica. Então, o assistente social tem que saber se posicionar neste caso. Artigo 477, parágrafo 3º, se ainda, preste bem atenção aqui, houver necessidade de esclarecimentos, a parte poderá requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando desde logo as perguntas sob forma de quesitos. Então, olha, se houver uma audiência de instrução, as partes poderão ter esse direito de fazer a formulação de novos quesitos que julguem necessário para o esclarecimento da demanda. É importante falar sobre a questão do assistente técnico. Gente, no serviço social a probabilidade de um assistente social ser nomeado para ser assistente técnico é de menos de 1%. Em mais de 5 anos de trabalho, eu fui nomeado uma única vez. Então é muito pouco provável. Existem até cursos para isso, né? Mas é muito pouco provável. É quase impossível isso acontecer. Porque o trabalho profissional do assistente social, com as relações sociais, não permite a fiscalização do processo profissional. Porque não tem números, não tem o que se fiscalizar. A opinião do assistente social parcial, não neutra, é diferenciada de qualquer outra opinião, de qualquer outra profissão. Não se mensura, exatamente por ser uma opinião mais do princípio ideológico, técnico-operativo, e não de cunho que possa ser mensurado quantitativamente. Por isso que o assistente social raramente trabalha com indicadores quantitativos. Raramente. Quase nunca. É mais qualitativo. A gente trabalha mais com a questão da qualidade e não da quantidade. Por isso que a fiscalização é praticamente impossível. Pode ocorrer, mas é importante falar sobre isso. Se tiverem dúvidas, por favor, me interrompam, viu, gente? Não deixa eu falando sozinho, não. Então, vamos lá. Os quesitos são perguntas, ou títulos, ou temas que as partes ou o juiz fazem ao perito visando o esclarecimento de fatos constantes no processo, porém, restritos à matéria da perícia, à matéria do estudo, à matéria do estudo social, à matéria da pesquisa social, à matéria do processo de consultoria, de assessoria, enfim. Os quesitos formulados estão sujeitos, à aprovação do juiz, no caso da perícia, e no caso do trabalho profissional independente, como profissional autônomo, aí tem que estar constante no contrato de trabalho quais serão os caminhos a serem traçados. Então, essas perguntas direcionadas ao profissional que vão ser respondidas durante a perícia, durante o estudo, durante o processo de trabalho. Aí o artigo 482 do Código Penal, que é uma redação dada pela Lei 11.689 de 2008, o Conselho de Sentença será questionado sobre a matéria de fato se o acusado deve ser absolvido. Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposição afirmativa simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente, o juízo, levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação do interrogatório e das alegações das partes. Gente, isso aqui é lá do Código Penal, talvez alguém possa até julgar ou fazer um juízo de valor, mas o que está fazendo aqui no serviço social está falando de condenação. É só porque eu queria tirar aqui para vocês apenas um fragmento que diz assim:
ou das decisões posteriores. Aqui está falando de jurisprudência. Os quesitos não necessariamente têm que se basear na lei ou em políticas públicas, mas se o profissional julgar conveniente para a viabilização de direito, sim. Você não pode prejudicar o usuário. A gente vai ver mais à frente, né, erros comuns em quesitos que acabam prejudicando o usuário. Então tem que estudar bem o quesito, a formulação, como você vai fazer, ou até mesmo quesitos que o usuário criou e que prejudica ele mesmo. Mas em questões em que não está na lei, não está na política pública, mas está em jurisprudência, decisões sumárias, súmulas do STF, aí então é onde trata de decisões posteriores, né, ou as decisões que ali existem. Então vamos lá, deixa eu fazer a liberação aí. Vamos ver aqui. Muito obrigado a todos que estão presentes. Então vamos lá, quesitos originários são aqueles quesitos formulados posteriormente, mas antes da perícia, né? Aí nós temos quesitos elucidativos, são aqueles apresentados no prazo da lei, nos 15 dias. E os quesitos discricionários são os apresentados independentemente dos prazos legais, depois da perícia ou durante a perícia. Então, são 3 tipos de quesitos aí, costuma cair em questão de concurso público na área sócio-jurídica. Então, se alguém pretende prestar concurso, aí grava aí originários, elucidativos e discricionários. São os 3 tipos de quesitos. De acordo com Fávero, a querida, baixinha, pequenininha, né, valente Eunice Terezinha Fávero, em muitos casos, o assistente social poderá ser solicitado a responder quesitos, que são questões relativas a esclarecimentos que as partes envolvidas na ação, representadas por seus defensores, formulam para as quais avaliam que o profissional deveria trazer resposta ou respostas. Neste caso, o assistente social responde àquelas que dizem respeito a prerrogativas, princípios e especificidades da profissão. Isso é questão de concurso também, viu, gente? Já caiu em várias bancas esse trechinho aqui. Pelo menos 23, até onde eu contei. Em itens específicos ou no corpo do registro, seja relatório, né, seja relatório ou laudo, apontando também, se for o caso, que não é de sua competência oferecer respostas a eventuais quesitos que fogem à sua área de formação, né? Que sabe agora você se sinta um pouquinho mais seguro para poder aceitar aquilo que eu tinha dito antes, que agora é a Fávero que está dizendo. Tô brincando, viu, colega? Mas quando uma autoridade confirma o que a gente está dizendo, né, fica mais importante, fica mais notório, vamos assim dizer. Então, preste bem atenção nessa questão, né? Esse é o artigo que a Fávero escreveu, está lá disponível, e fala sobre os quesitos. Vamos em frente? Erros comuns em quesitos. Erro número 1. Quesitos sem ligação ao caso ou genéricos. Esses são os impertinentes. Lembra que eu falei? Juiz impertinente. Juiz anula, cancela, remove do laudo ou declara a nulidade, inclusive do laudo, se houver mais de um quesito impertinente. Por isso que é importante que o quesito que seja pertinente, tenha pertinência com a demanda que está se atendendo. E isso se aplica a todos os outros processos de trabalho. Para facilitar o seu trabalho, é importante que você foque no processo de trabalho e no impacto social que você almeja alcançar com a aplicação daqueles instrumentos, métodos e técnicas. E não sair atirando para qualquer lado para ver se acerta em alguma coisa. Isso é fazer o usuário de cobaia. Isso está cheio no Brasil. Todo mundo que diz, na prática, a teoria é outra. Em outras palavras, está dizendo, farei o usuário da política pública uma cobaia, onde eu aprenderei na prática, a prática na prática. Ele é minha cobaia, eu vou aprender com ele. Quando você tem conhecimento da teoria e você chega na prática, você identifica no território, identifica no cotidiano profissional, na vida do usuário, você identifica onde a teoria se aplica. É muito difícil quando as pessoas saem com essa conversa na prática a teoria é outra. É muito triste isso. Isso revela um alto grau de incompetência profissional.
revela um alto grau de desconhecimento da teoria. A nossa teoria é uma teoria complexa, mas que também goza de uma situação, hoje, né, já foi muito mais difícil, hoje ela está bem organizada, bem definida, com os livros, com mais de 50 mil artigos de serviço social já publicados no Brasil, mais de 12 mil livros de serviço social já publicados no Brasil. Então hoje nós temos um espaço fundamentado teórico muito bom. Então não tem como você dizer que na teoria a prática é outra mais, não. Pode ser que a Mary Richmond, que escreveu lá o estudo de caso, pudesse dizer isso. Mas a gente não tem mais espaço para isso. Então a teoria se materializa na prática, mas ela só se materializa na prática se você conhecê-la. Na verdade, tudo que a gente faz na vida é teoria. Você acorda de manhã cedo, você já começa a teorizar como é que vai ser o seu dia. E às vezes você, quem gosta de planejamento, quem faz planejamento, já teoriza antes. Você teoriza como vai gastar seu dinheiro, você teoriza para sair do vermelho, você teoriza para pagar a conta do cartão, para pagar os boletos que vão chegando. O mundo é feito de teoria. Você teoriza se vai para a igreja, você vai teorizar se vai participar da parte mais difícil da reunião, da missa ou do culto, que é a parte da oração, que o corpo rejeita, vai teorizar, o coração precisa, mas o corpo rejeita, vai teorizar que comida você vai cozinhar, que roupa você vai vestir, que maquiagem você vai utilizar. A vida é teoria, nada existe antes da teoria, e quando acontece de existir, é o chamado pilotão, o piloto automático, normalmente acaba trazendo sérias consequências para quem executa tal ação. Então é importante a gente pensar que nada existe sem teoria. Quando você vai escovar os dentes, antes de escovar os dentes, você já teorizou, ou naquele dia ou num dia anterior, ou alguém teorizou para você. Então, voltando aqui para nossas questões, o perito demanda mais tempo e recursos para esclarecer pontos que fogem ao objetivo, portanto, aí vai sobrecarregar. Então, o segundo tipo de quesitos, erros comuns em quesitos, são quesitos repetidos. Geralmente isso é fruto do famoso copia e cola, né? Ou feito sem a devida atenção, com as mesmas palavras, ou seguindo no mesmo sentido, enfim. Então é importante você perceber que um quesito está muito semelhante com o outro, menos é mais. Trabalho profissional do assistente social, se houver qualidade, menos é mais. Se não houver qualidade, não adianta ter quantidade. Vai fazer 30 páginas para um laudo e uma salada grega, não se entende nada. Então menos é mais no serviço social, mas tem que ter qualidade técnica. O tamanho do documento não determina se houve qualidade ou não. O tamanho do projeto social, o tamanho do laudo, o tamanho do contrato de assessoria e consultoria, o tamanho do parecer, o tamanho do relatório, o tamanho do estudo social, o tamanho do artigo científico, o tamanho do livro, não quer dizer que é um grande livro. Eu tenho um livro, um dos livros que eu mais gosto é da Maria Lúcia Martinelli. É da Martinelli? Deixa eu ver se eu não estou falando abobrinha aqui. Eu acho que é da Martinelli, agora até me enrosquei aqui. Pesquisa Social. Vê se você lembra aí. Um livrinho fininho, pequenininho, quadradinho, parece... Ele não sei onde é que ele está agora, senão eu ia te mostrar ele. Mas sobre instrumentos, é o melhor livro que existe. Não acha mais nas bancas para comprar dele. Outro dia eu ia passando num sebo e vi um lá. Não, outro dia não, já faz uns 3 anos. E eu comprei na hora. Paguei R$3. Quase fiquei pobre para comprar o livro. Um livro riquíssimo, abandonado, cheio de assinatura por dentro, mas alguém não quis mais ele. Um dos livros mais importantes na área de instrumento de serviço social para os assistentes sociais do Brasil é esse. Pesquisa Social, Teoria e Método. Pode anotar aí, depois você pesquisa. Muito bom. E é fino, é pequeno, resumido. Olha, em um parágrafo ela diz o que é observação participante, o que é grupo focal. Num parágrafo ela define. Então é isso que conta nessa perspectiva da qualidade em detrimento da quantidade ou do tamanho. Erro comum de número 3. Quesitos incompreensíveis ou com erros de grafia, né? São erros simples, mas que podem resultar em interpretação divergente e, em casos extremos, até anulação por falta de clareza, compreensão ou o comprometimento de todo um processo de trabalho. Então é importante que haja clareza no quesito. Tá difícil, tá complexo, tá
confuso, anula, modifica, muda, troca o substantivo, troca as palavras que estão ali dentro, melhora, dá qualidade, esclarece. Porque é muito importante que haja muita clareza nesse processo. E o erro comum de número 4, quesitos com termos técnicos inexistentes ou aplicado incorretamente. Vou citar um exemplo que a maioria dos assistentes sociais no Brasil comete. Vulnerabilidade e risco social. Eu já falei várias vezes sobre isso, vou continuar falando. É um erro que eu vejo acontecer aos montes, em laudos, relatórios e pareceres. A junção da condição de vulnerabilidade e laudo social. Ô, gente, tá sem áudio aí pra vocês? A Eliane disse que tá sem áudio. Tá todo mundo ouvindo, Eliane, é só você. Aí eu caso aí sua internet. Tá cortando pra alguém aí? Tá cortando pra alguém? Tá todos estão ouvindo? Sinalizem aí pra mim. Aí é o problema da internet mesmo, da Eliana, viu, Eliane? Eu tô ouvindo. Muito obrigado. Também, tô tranquilo, professor. Pronto, obrigado, meninas. Então, risco social, vulnerabilidade social e risco social. Tenta acompanhar a ideia comigo. Primeiro porque vulnerabilidade social, para mim, é um conceito neoliberal que foi inserido na PNAS, que foi inserido na LOA, que foi inserido na política pública como parte do processo democrático, mas que a gente precisa estar atento. Então esse processo de o que é vulnerabilidade social? Era uma pessoa que tinha emprego, tinha trabalho, tinha condições dignas de sobrevivência e de repente por uma situação que ocorreu, o desemprego, enfim, a crise, ele acabou deixando o seu estado de estabilidade e entrando numa situação de vulnerabilidade social. Aí eu entendo isso como vulnerabilidade social, como a própria PNAS determina, que é o estado transitório em uma situação decorrente de algum fato, de algum impacto. Isso é vulnerabilidade. Aí a primeira pergunta que eu quero fazer para você é que no Brasil nós temos uma situação em relação à pobreza. Nós temos uma situação em que a pessoa vivia uma condição de estabilidade financeira e então passou a viver uma situação de pobreza, ou nós temos no Brasil uma situação de pobreza histórica? Então não é vulnerabilidade. Porque não é transitório, é permanente. Mas a política pública trata da pobreza histórica, trata de uma forma muito velada. Ela quer focar mais, é como se ela estivesse dizendo assim, não reconhecendo uma demanda histórica que tem no Brasil, que é a pobreza histórica. Meu pai, vou falar de mim. Eu fui menino de rua, eu cresci nas ruas, depois eu fui um adolescente em situação de rua, eu fui um jovem em situação de rua, eu morei nas ruas até os 19 anos e meio, foi quando eu comecei a estudar. Depois que eu comecei a estudar, eu me interessei em conhecer o materialismo histórico dialético da minha família. Então eu descobri que minha mãe apanhou por ocasião do meu nascimento, tomou uma surra e em função disso eu nasci prematuro e aí uma série de questões. Descobri que meu pai era violento, agressivo, batia nas mulheres que ele tinha, ele teve várias e era alcoólatra. O pai dele, a mesma coisa. O pai do pai dele, a mesma coisa. E todos eles vendiam sua mão de obra para outras pessoas e eram paupérrimos, pobrérrimos, vamos assim dizer. Vendiam o almoço para comprar a janta. 3 ou 4 gerações que eu consegui encontrar aí para o Rio Grande do Sul, indo até lá na divisa do Uruguai, que eu consegui rastrear, todos na mesma perspectiva, vindo do mesmo nicho de pobreza histórica. E eu acompanhei até que eu quebrei o ciclo, eu consegui quebrar esse ciclo. Então houve um processo de emancipação em relação a mim. Então a vulnerabilidade ela é momentânea, né? Em tese, sim.
Em tese. Por exemplo, a família, o marido, ele perde o emprego, né? Fica desempregado. Então, no momento, ele estava vivendo um momento de vulnerabilidade, né? Exato. Ele se tornou vulnerável economicamente. Isso em se tratando da vulnerabilidade relacionada apenas à questão econômica. Aí tem outros tipos de vulnerabilidade. A pessoa com deficiência é um vulnerável também. Uma pessoa com transtorno mental, um idoso, uma criança. É permanente essa vulnerabilidade. Mas é uma vulnerabilidade permanente. É uma outra situação. Mas em relação à questão econômica. Bom, então a gente está vendo a questão da vulnerabilidade. E qual é a diferença agora para a gente entender a questão do risco social? Se a vulnerabilidade, ela está dizendo, o direito está fragilizado, mas não está totalmente violado, embora eu discorde disso também. Então essa é a interpretação do que é vulnerabilidade. Risco social é quando o direito que estava fragilizado foi violado. Então, não existe a possibilidade, pelo menos eu não consigo ver a possibilidade da mesma pessoa estar em vulnerabilidade e ao mesmo tempo em risco social. E é esse o erro que acontece no quesito. Eu não consigo vislumbrar, e se você discordar de mim e tiver como fundamentar a sua palavra, pode pedir a palavra e falar, eu não vejo como uma pessoa possa estar ao mesmo tempo em uma situação de vulnerabilidade social e em relação ao mesmo direito, a mesma demanda, né? E ao mesmo tempo em situação de risco social. Não tem como ela estar com o vínculo fragilizado sem estar violado, e não tem como ela estar com o vínculo violado e ao mesmo tempo fragilizado. Ou é fragilizado ou é violado. Então a gente podia pensar assim, vulnerabilidade social, CRAS, risco social, CREAS. Para a gente ir entendendo mais ou menos, que aí já passa para média e alta complexidade. Quando se elabora os quesitos? Se eu elaboro os quesitos e digo, conhecer, olha só, uma situação de uma letra só, né? Conhecer dentro do território as vulnerabilidades e riscos sociais. Ou então, apresentar as vulnerabilidades e riscos sociais vividos pelo sujeito fulano, pelo usuário fulano ou pela família fulano. Eu estou fazendo uma junção de duas possibilidades numa só. Para que esse contexto, e é um erro muito comum, ficasse correto, teria que ser e ou vulnerabilidade e ou risco social. Ou então, vulnerabilidade social e eminência de risco social, que é uma forma de corrigir esse equívoco. Quando você fala em eminência de risco social, você automaticamente corrige o equívoco de transformar as duas condições sociais numa só. E entrar e incorrer num erro científico que pode, inclusive, já aconteceu, inclusive, ser questionado pelo advogado. Ou é uma coisa, ou é outra. E uma série de outras questões, né? Que você vai ver no espaço. Então, nessa questão, quesitos com termos técnicos inexistentes. Quais sejam esses termos técnicos? Se você não tem o domínio de um termo técnico, e é fácil ter hoje em dia o domínio de um termo técnico, né? Hoje você não precisa pegar o cartãozinho para ir lá na biblioteca, para ir lá pegar um livro, ver se eles vão liberar o livro para você chegar em casa e ler o livro. Pegou o celular aqui, ó, abriu o Google e perguntou para o Google. Consulta aí umas 10 fontes, você já tem uma resposta para o termo técnico que você não sabia. É simples. Digita o termo técnico lá, na frente do termo técnico escreve conceito. Aí o Google vai te apresentar o conceito daquele termo técnico. Não fique com um só. Consulte várias fontes. A Wikipédia é boa, mas ela pode estar mentindo. Porque ela é pública, qualquer pessoa pode editá-la. Então não fique só com a Wikipédia. Oi? Alguém falou? Preciso que o... Vamos lá, então. Aí, então, quesitos que prejudicam a parte que os enviou são os erros comuns de número 5. Este é o mais grave de todos, porque assim, quando você vai desenvolver o processo da perícia, você não pode apresentar situações. Hoje uma aluna minha me perguntou, professor,
A juíza que me nomeou como perito me enviou vários modelos de perícias feitas por outros assistentes sociais que já trabalham com ela, e ela quer daquele jeito. É um modelo prontinho, né? Aí tava escrito, tinha tabelinha, estava escrito assim: quantas panelas possui, quantas geladeiras possui, quantos televisores possui, quanto videocassete possui, tem sofá, quantos sofás possui, quanto quarto, quantas camas, quantos pinico, né? Agora eu estou ironizando, obviamente, né? Quantas lamparinas, quantos coador tem na casa, quantas calcinhas, né? Só não falta mais nada. Faz uma tabelinha aí, e aí vai respondendo, vai marcando com X aí quantos são. Bota 5, 10, 15, né? Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Então, são umas coisas assim que eu até respeito, que ela é recém-formada e tudo mais, né? Então, normal. Recém-formada, ninguém é obrigado a saber tudo, e eu tô aqui mesmo para isso, para compartilhar o conhecimento. Mas foge totalmente, sim. Aqui na cidade de Porto Velho, Rondônia, o TRF ele disponibiliza também um formulário no qual ele pede tudo isso. Ele já manda esse formulário para cada assistente social para trabalhar em cima dele. Até que um que realmente conheça a profissão e seja empoderado do poder político que existe sobre ela, do código de ética, se posicione e envie um documento bem fundamentado para eles, ensinando como é que é e como que tem que ser. Porque isso nos transforma em fiscais da pobreza. Nega a autodeclaratória, viola o direito da autodeclaração já consagrado, estabelece o princípio vexatório, invade a privacidade, quebra o sigilo. Eu acho até interessante, porque na outra aula, lembra que eu até perguntei se o juiz ele lê, né, o relatório todo. Ele acaba não lendo, porque gasta muito tempo, leva tempo. A pessoa, se ele tiver que ler lá 10 processos. Então, isso é irrelevante para ele. Exatamente. Mas eles querem que faça toda uma anotação de tudo que a pessoa tem na casa. Mas não é irrelevante. Né? Inclusive a foto. Exatamente. Mas, embora o excesso de informações ou as informações sejam irrelevantes para os juízes, para o processo ela é muito relevante para as partes, para o advogado, quando há, no caso, um advogado. É muito irrelevante. Então, nesse caso, quando você faz uma tabelinha para colocar, que é isso que o Tribunal Regional Federal, no caso, da TRF, o que ele quer fazer com isso? O que ele espera fazer com isso? Na verdade, ele transforma aquilo que seria um projeto de intervenção, um processo, um documento, uma peça de intervenção, em uma peça probatória criminalística, e não em um documento de serviço social. Eu vou culpar os juízes por isso? Não. Porque de todos os juízes que já fizeram isso, que eu chamei eles para conversar, o que é que eles me disseram? Talvez eles estivessem mentindo, mas o que é que eles me disseram? Quando eu apertei eles contra a parede. Disse: olha, quando eu chamei a assistente social aqui para trabalhar, ela não sabia o que era um laudo social e pediu para que eu fornecesse um modelo. Eu insisti para que ela fizesse o laudo, ela não fez, porque não sabia o que fazer. Então eu peguei, montei um modelo e entreguei para ela. Irritado, inclusive, comigo, porque eu realmente apertei ele contra a parede. Então, o que é que eu aprendo com isso? O que é que eu aprendi? E não foi só uma vez, foram muitas vezes. Eu ministrei aula aqui em Salvador para 36 juízes no curso de perito judicial social, porque eles queriam entender por que existem, como é que funciona o processo do assistente social no TJ. E todos eles vieram com essa mesma fala. Eu criei um modelo porque o assistente social não sabia o que fazer. Não sabia por onde começar e ficou pedindo o modelo insistentemente para mim, para que eu mandasse o modelo para ele. Aí eu pergunto, quem sabe o que faz um assistente social? É o assistente social ou é o juiz? Mas quando você não sabe o que fazer e você insiste atrás de um modelo, você transfere o seu poder político do fazer e do saber para o juiz. Aí o juiz cria o modelo dele. E o modelo dele vem carregado daquela funcionalidade positivista, legalista, tecnicista, que é fazer as tabelinhas para marcar com X. Mamãe mandou eu marcar esse daqui. Porque é isso que é o direito. Então eu posso culpá-los? Bom,
A partir do momento que um assistente social se posiciona e ele se nega a aceitar o posicionamento profissional daquele assistente social, aí eu vou culpar o juiz. Mas enquanto esse posicionamento não acontecer, todos os envolvidos, assistentes sociais, são culpados e o juiz não é. Eu espero que eu não esteja sendo carrasco na minha colocação, né? Injusto. Mas isso é o que eu penso. Se houver um posicionamento e uma negativa nesse posicionamento, aí tudo bem. Professor, mas nós como assistentes sociais, nós podemos modificar o que ele nos entrega, no caso. Não. Ele entrega um formulário, mas eu não entrego para ele do jeito que ele me devolve, do jeito que ele me entregou. Eu faço do meu jeito, dentro do que ele pede. Não podemos. Devemos. Não é uma questão de poder, é uma questão de dever. Nós não podemos mais aceitar a subalternização do serviço social ao judiciário, a colonização. Eu já fiz 2 palestras conjuntas com a professora doutora Elizabeth Borgiani. Uma delas foi no Congresso de Proteção Socioassistencial. E todas elas estão disponíveis. A gente fala exatamente sobre isso, sobre a colonização do serviço social pelo judiciário. O judiciário nos trata, e o direito como um todo, e outras profissões também, a medicina também, nos trata como uma subprofissão. A profissão pobre, a profissão dos desgraçados, a profissão sem valor, sem piso salarial, sem mobilidade, sem unidade, sem representatividade. Eles nos tratam assim, é assim que eles nos veem. E você sente isso no trato. Quer fazer um teste? Esteja em um lugar, conversando com uma pessoa formada, ou com um juiz ou um advogado, ou esteja e chegue e veja como você é saudado, como você é cumprimentado. E depois chega um advogado, um promotor ou um médico, para você ver como eles serão cumprimentados, saudados, abraçados, abordados, acolhidos. Observe isso. Então a gente precisa se empoderar do nosso saber profissional. Precisamos jogar o jogo em pé de igualdade com eles. Quando o TJ determinou que haveria um curso para juízes ministrado por um assistente social, e na época, inclusive, eu não tinha muito tempo de formado, que eles entraram na sala, eles entraram tudo com o tupete lá em cima. Era como se estivesse entrando Aquiles, Hércules, Paulo de Tarso, Jonas de Nínive, só os heróis, os mitos na sala. Todos engravatados, empalitosados, e eu gosto de usar gravata, mas nesse dia, de propósito, eu fui de bermuda, de tênis e de camisa regata. Só para me rebelar contra as imposições deles no fórum. Então eles ficaram tudo olhando para mim de cima para baixo. Eu joguei a minha aula sobre verdades. Em menos de 30 minutos, o tupete de todo mundo tinha caído no chão. Eu mostrei para eles que 5% das pessoas presas no Brasil são presas inocentemente por erros de juízes. Porque analisam a verdade absoluta em detrimento da verdade relativa. Que são escravos da prova, porque não têm olhar de subjetividade na ação concreta, que se materializa no cotidiano profissional. Eles veem a prova, mas não veem a pessoa. Eles veem a cena do crime, mas não veem o ser social que está ali no meio da cena. Então, a profissão que mais erra é a profissão de juiz. É a que mais comete equívoco no mundo. Já pensou se um médico cometesse 5% de equívoco? Você já pensou quanta gente não ia morrer? Vamos supor que um cardiologista errasse 5% no seu trabalho. A profissão mais errada que existe, disse isso na cara deles, é a profissão de juiz. Logo na abertura. Porque a gente precisa realmente... Mas como é que a gente faz para conseguir esse know-how, essa autoridade profissional? Estudo, estudo, estudo e mais estudo. Porque na hora que você abrir a boca, quando você tem estudo, na hora que você abre a boca para construir uma frase, um período, as pessoas que estão ouvindo já percebem que você é uma pessoa diferenciada. A forma como você aborda um determinado conceito, uma determinada técnica, um determinado método,
uma determinada, inclusive um senso comum, um ditado popular, um achismo ou um direito, é diferenciada. Eu preciso saber explicar o porquê daquilo que eu defendo. Então o caminho é esse, estudar muito, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, sempre. Atualização constante, sem parar. Então, voltando aqui para... Alguém queria falar alguma coisa? Eu acho que eu fugi um pouquinho, né? Deixa eu voltar aqui para o tema. Se alguém tiver algum apontamento, algum questionamento para fazer. Então, só para concluir essa fala, olha, o Mato Grosso, a Joana não está aqui hoje, ontem ela apareceu um pouquinho, mas ela não está aqui hoje. Mas a Joana, ela é precursora de uma luta no Mato Grosso, porque o tribunal de lá, insistentemente, criou um sistema de escravidão para com o pessoal que trabalha com perícia. Um tal de um credenciamento, que chega a pagar R$4 pela realização de uma perícia. Então a gente acabou criando, existe uma associação da professora Borgiani, aí foi para lá, ela iniciou esse movimento de muita resistência ali no Mato Grosso, em função da superação dessa colonização do judiciário sobre o serviço social. Há muito tempo, tem mais de 5 anos que eu venho lutando contra a exploração do judiciário em cima dos CRAs e CREAs. Saúde está aí, sabe, Diomar também, sabe que essa luta é antiga, toda vez que eu faço um curso é aquele movimento, e tenho vários vídeos gravados sobre isso, a Wanda também, que é articuladora, é a Wanderleia. Então, a Ana Paula Lobo está aqui hoje também, faz tempo que eu não vi a Ana Paula Lobo, foi minha aluna também já. Então, gente, olha, o Hamilton, que também é aluno do curso de projetos sociais, essa luta, essa exploração, essa criminalização da pobreza imposta aos trabalhadores do CRAS e do CREAS, elas existem exatamente por causa disso. Porque os assistentes sociais têm medinho de juiz. Os profissionais de serviço social têm medinho de juiz, têm medinho de preso, têm medinho de... Enfim, medo. É por causa do medo que eles abusam disso. Então eles se sentem superiores, abusam da autoridade e impõem a exploração do trabalho gratuito, análogo à escravidão aos CRAs e CREAs, CAPS, enquanto existia, NASF, e por aí vai. NASF, desculpe, enquanto existia. E eu já fui em CREAs que tinha 300 pedidos de laudo sobre a mesa da assistente social, ela estava doida, sem saber o que fazer. Eu falei, olha, bota tudo no envelope, bota tudo no envelope, todos os processos e devolve para o juiz. Tive que insistir muito. Oi, Ana Paula, seja bem-vinda, viu? Fique à vontade. Então, colocou tudo no envelope, lacrou, fez um parecer, anexou o envelope e devolveu para o juiz. E o juiz teve que fazer o quê? Teve que nomear peritos para realizar a perícia, porque assistente social de CREAS não é perito. E pronto. E acabou. Assistente social de CREAS é técnico do SUAS. Equipe de referência, técnico do SUAS. E não é perito. O perito não pode. O perito ele tem que ser independente do processo de atendimento. Muitas vezes o profissional do CREAS vai atender o usuário, ele é técnico do usuário e também é perito do usuário, do mesmo usuário, que ele já conhece a vida privada do usuário, porque do atendimento de política pública, vai produzir uma prova com base no conhecimento anterior, enfim, uma salada horrível. E que tem acontecido muito no Brasil em função dessa falta de posicionamento dos profissionais. Então nós precisamos assumir postura de posicionamento em defesa da profissão. Obrigado, saúde. Então vamos lá, deixa eu ampliar aqui mais um pouquinho, para a gente ir mais para a próxima página. Dalpisol, 2006, argumenta sobre a diferença entre estudo social e perícia, né? Afirmando que parece que a questão não é simplesmente de nomenclatura. Ao realizar um estudo social, o assistente social não utiliza as normas legais que norteiam a perícia judicial. Tanto é assim que não há previsão legal de assistente técnico. Não se redige o estudo social em forma de resposta aos quesitos. Tampouco há previsão de penalização ao assistente social que agir com dolo ou culpa
em prejuízo de uma das partes, entre outros aspectos legais. Eu falei ontem para vocês que nós podemos agir na perícia, no laudo, em qualquer aspecto que seja, como pede o nosso código de ética, de forma parcial e não neutra. Se tudo que eu disser nesse Masterclass Laudo Social, que de 30 e tantos dias de aula, que nós vamos participar aqui juntos, se tudo que eu disser aqui não servir para você, grave pelo menos essa fala. Serviço social é uma profissão sociopolítica, radical, militante, não neutra e parcial. Gravou essa fala, você já entendeu o que é serviço social. Gravou esses conceitos, entendeu esses conceitos, você já entendeu o que é serviço social. Repetir, serviço social, profissão sociopolítica, radical, militante, crítica, eu esqueci da palavra crítica, viu gente? Coloca aí no meio. Crítica, não neutra e parcial. Esse é o conceito que define com maior profundidade o serviço social. E ainda voltando aqui então para dar o pisol, segundo o autor, no âmbito do judiciário, o trabalho do assistente social deve ser realizado por meio de perícia social quando tratar-se de processos que seguem o rito ordinário do Código de Processo Civil ou o procedimento contraditório previsto em leis especiais, como por exemplo, divórcio, modificação de guarda e extinção de poder familiar, entre outros. E esse procedimento contraditório é uma área muito complexa para se trabalhar, o procedimento contraditório para se trabalhar como perito, porque existe um espaço que não é muito largo, é um espaço, vamos assim dizer, estreito, fino, tênue, para o serviço social trabalhar, para o assistente social trabalhar. Ele existe, ele está lá. Mas nem o conjunto Cefes-Cres consegue enxergar bem ele, ou definir bem ele. Então, o material já está disponível, Ângela, na plataforma do Masterclass. Já está lá, junto com essa aula. Abaixo do vídeo da aula, está lá anexado a apostila. Viu? Quem não fez a inscrição ainda, tiver interesse de fazer, é só falar comigo depois. Então, a respeito dessa questão do procedimento contraditório. Qual é o procedimento contraditório? O procedimento contraditório é aquele que está previsto em leis especiais, como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, não do Código de Processo Civil, como é o caso da Lei Maria da Penha e outras leis especiais que vão tratar de direitos civis e políticos. Uma outra questão de concurso público aí. O serviço social, até bem recentemente, era defendido como profissão que trabalhava exclusivamente com direitos sociais. Nós chegamos num desdobramento da história, onde o vento faz a curva, é que o serviço social está implicitamente trabalhando com direitos sociais, direitos civis e direitos políticos. Eu já fiz aqui a brincadeirinha com vocês lá no grupo do Masterclass, o grupo de alunos, o grupo de estudantes, perguntando para vocês lá, tal demanda é direito social, civil e político. Vocês acertaram quase tudo, erraram uma só. Mas o direito social... então nós precisamos ver esta questão para estabelecer isso. Né? Eu não sei porquê, mas o Google Meet vai encerrar em 5 minutos. Eu não entendi por que ele fez isso. Né? Porque não tinha esse limite aí, e agora eles impuseram esse limite aí. A gente podia ficar aqui 3 horas, botaram um limite de 1 hora. Eu vou ter que comprar, o aplicativo agora. Mas tá bom. Se eu não comprar ele, eu compro o Zoom. Viu, gente? Eu gosto mais do Zoom. É mais prático. Mas vamos voltar para aqui então, aproveitar esse tempinho que ainda me resta nesse latifúndio. Então, agora a Terezinha, a Fávero novamente, ao discutir atribuições privativas, né? Atribuições profissionais no contexto contemporâneo, em um conjunto de competências necessárias a atribuições do assistente social, nesse espaço, o que nós temos aqui? 1. Elabora instruções processuais sobre a realidade familiar que exige capacitação e informação a respeito da realidade e da diversidade das famílias na contemporaneidade das tantas famílias chefiadas por mulheres, muitas delas avós, do crescente, mesmo que ainda não tão expressivo, número de homens chefiando famílias sozinhos, das uniões consensuais sem vínculo legal, das uniões homoafetivas, das famílias extensas, das famílias unidas por laços consanguíneos e das famílias unidas por laços de afetividade, etc.
A gente vai falar depois do reconhecimento da paternidade socioafetiva, da relação avoenga. São outros temas que nós vamos provocar depois. Então, por meio de suas competências, subsidia a decisão judicial, sendo certo que, via de regra, os subsídios serão colhidos, organizados e analisados por meio do estudo social, que pode ser efetivado, ora de maneira mais aprofundada, ora mais brevemente, dependendo da demanda e da necessidade apresentada. A partir de demandas objetivadas em ações de separação litigiosa e disputa da guarda de filhos, inclusive para o acesso a benefícios assistenciais, destituição do poder familiar, adoção, abrigamento de crianças e adolescentes, aplicação de medidas socioeducativas a adolescentes em conflito com a lei, crime de violência doméstica contra criança, adolescente, mulher, violência urbana, aplicação da lei de execução penal, concessão e ou revisão de PPC, etc. Desenvolve trabalhos que podem incluir orientação, articulações, encaminhamentos à rede social, contatos, entrevistas com membros da rede familiar, articulação com organizações de defesa de direitos e de controle social, programas de mediação familiar, entre outros. Pode ser requisitado para responder questões relativas a esclarecimentos que as partes envolvidas na ação, representadas por seus defensores, formulam, para as quais avaliam que o profissional deveria trazer resposta. Neste caso, o assistente social responde àquelas que dizem respeito às prerrogativas, princípios e especificidades da profissão. Deixa eu ver qual é o aviso. Ivaneide está chegando e nós vamos ter que encerrar aqui porque o horário já deu. Eu sei o que foi que aconteceu. Acabei de descobrir o que foi que aconteceu. Eu acho que é melhor eu encerrar e recomeçar, viu, gente? É porque eu usei o mesmo link de ontem. Aí já tinha gastado um tanto de horas com a de ontem. Vamos ver aqui quanto tempo ainda falta. 2 minutos. E aí o espaço foi pro ar. Ah, já tinha terminado mesmo. Então eu vou encerrar essa live aqui. Eu vou deixar... Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Vou encerrar aqui com vocês. Espera aí. Porque depois a gente volta à nossa discussão. Porque amanhã eu queria fazer com vocês o seguinte. Para a gente trabalhar quesitos, né? Enquanto vai encerrando aí. Vocês concordam de a gente amanhã trabalhar quesitos? Eu trago as demandas e cada um de vocês eu vou apresentar os quesitos mais gerais. E aí a gente vai trabalhando os quesitos mais específicos. Quais são os quesitos gerais, antes que acabe o tempo? Caracterização da família, endereço, território, caracterização da demanda, número do processo, número do contrato, enfim. São gerais, se repetem em todas as perspectivas de laudos. Os específicos são aqueles relacionados à demanda. É esse que nós vamos trabalhar. Quesitos específicos amanhã. Então, antes que feche, muito obrigado a todos que participaram hoje. Vou lá disponibilizar a aula de ontem e mandar isso aqui para o estúdio para ver se eu consigo disponibilizar lá também ainda hoje. Se não conseguir hoje, amanhã estará lá. Muito obrigadinho, tchau, até amanhã. Fiquem todos bem.